Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. E nessa oportunidade, vamos falar aí acerca de algo de suma importância. O mundo foi feito através de um Big Bang. Segundo alguns cientistas, alegam essas palavras dizendo que o mundo ele foi feito através de um Big Bang. Mas esperem um pouquinho. O que diz a palavra de Deus? Quem é que fez o mundo e tudo o que nele há? Se você pegar o primeiro estudo, que a qual nós trouxemos a princípio, você vai ver e ouvir eu trazendo o poder que tem a palavra de Deus para nós passar a acreditar na palavra de Deus e não acreditar na criatura. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu vou para o verso 4 do capítulo 12 do livro do profeta Daniel. O anjo dizendo a Daniel: e tu, ó Daniel, sela esse livro até o tempo do fim, porque correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Como pode? Dentro do versículo 4 do capítulo 12 do livro do profeta Daniel, o próprio Deus fala sobre a ciência. Como pode a ciência negar a grandeza do nosso Deus? E nessa oportunidade, eu quero trazer um estudo aqui acerca de quem foi que criou o mundo e tudo o que nele há. Quando eu vou para o livro de Gênesis, eu vou para o verso 1 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja só que a palavra de Deus, no verso 4 do capítulo 12 do livro do profeta Daniel, está falando da ciência. Agora, no verso 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis, está a Bíblia falando que foi Deus que criou os céus e a terra. É importante nós acreditarmos na Bíblia, mas o que me chama a minha atenção, que é dar um ênfase em cima desse assunto, para você, eu, nós, firmar mais a nossa fé na palavra de Deus. E se nós afirmamos a nossa fé na palavra de Deus, nós passamos a crer que existe um Deus, que existe um ser celestial, e passamos a crer no Criador e não na criatura. Mas o que me chama a minha atenção, eu vou para o capítulo 3 e verso 1 do livro do profeta Sofonia. Se você pegar o princípio desse versículo, você vai ver o profeta falando acerca da cidade fortificada, a cidade do leão, ou seja, a cidade poderosa. E hoje quem é ela? É a maior potência do mundo, a primeira potência do mundo. É isso que o profeta Sofonia estava falando dela. Mas o que me chama a minha atenção, querido irmão, amada irmã, e você que está aí ouvindo, seja qual for seu credo religioso, você que não acredita em Deus e nem tampouco na palavra de Deus, passa a crer a partir desses estudos que nós estamos dando, que é muito importante para você acionar esse canal, para você ter diariamente um estudo diferenciado do outro, para você assim, crescer na graça e também você aprender as coisas divinas, santa, que é a palavra de Deus. Quando eu olho, eu vou para o verso 6 do capítulo 3 do livro do profeta Sofonia. Quem é que não ficou sabendo das duas torres gêmeas? E isso foi uma tragédia que abalou o mundo. Mas o profeta Sofonia falou tanto dessa cidade, desse país, dessa cidade, como também falou da destruição das duas torres gêmeas. Mas o que me chama a minha atenção, a Bíblia Sagrada, ela é tão verdadeira, ela é tão real, que mesmo antes de eu nascer, mesmo antes de você nascer, ela já está revelando e revelou grandes coisas que a qual nós estamos vendo, ouvindo com nossos ouvidos e vendo com nossos olhos, para que nós possamos passar a crer na sua palavra. Quem é esta palavra? A palavra do nosso Deus. A ponto, querido irmão, amada irmã, e você que está aí juntinho conosco ouvindo esse vídeo, que o profeta Sofonia chega a falar até do mau cheiro nas praças, e isso se cumpriu.
Essas Bíblias atual de agora, ela não fala de dois pássaros, mas se nós formos pegar essas Bíblias de muitos anos atrás, que a qual ela foi emitida pelo Vaticano, você vai ver que ali fala dois pássaros, ou seja, que foram dois aviões que chocou-se contra essas duas torres gêmeas. Mas não é o tema original, eu só estou dando um ênfase dentro do capítulo 3 e verso 1 de Sinfonia e dentro do verso 6 do mesmo capítulo 3 de Sinfonia, para você ver, ouvir e parar e analisar e ver que o mundo, o planeta Terra, ele não foi formado através de um Big Bang. Volto eu a repetir em livro de Gênesis, capítulo 1 e verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o que me chama a atenção, a Bíblia já está revelando que foi um Deus que criou. Não foi um Big Bang. Mas eu continuo ainda dentro da palavra de Deus. Eu vou para o livro do profeta Isaías, no capítulo 42 e verso 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Veja só, querido, a Bíblia está revelando que é Deus que fez, não foi o Big Bang, dentro dessa teoria científica não. E para você aí, que a qual não acredita nesse Deus, passa a acreditar. Você que não acredita nas Escrituras Sagradas, passa a acreditar. Mas eu vou um pouquinho mais além ainda, para que nós venhamos afirmar a nossa fé, afirmar as verdades do nosso Deus, que ela não pode ser negada de maneira nenhuma. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. E a Bíblia Sagrada, ela nos garante que nós, seres humanos, foram feitos pelo nosso Deus, a princípio, e também tudo quanto há neste mundo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 24, está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Veja só, é a palavra de Deus. Se você voltar, volto a repetir, se você voltar no princípio do primeiro estudo que a qual eu dei, meu Deus do céu, ali nós se maravilhamos, que a qual foi revelado até acerca da luz elétrica, da máquina de costura, foi revelado até o aparelho de celular, claro. Na Bíblia não está escrito aparelho de celular, mas você volte a acessar conosco e ouve, você que está chegando agora, para você ter mais a sua fé acrescentada, sem saber, ou seja, não importa o seu credo religioso e nem também tampouco a sua classe social, mas para mim o importante é que você venha crer na palavra de Deus. Se você crer na palavra de Deus, você vai passar a crer num Deus verdadeiro. Eu continuo ainda dentro de Atos dos Apóstolos, isso mesmo. Agora eu vou para o verso 25 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a parte B do versículo. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Quem é esse que dá? O nosso Deus. Isso mesmo. Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1, ele está dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Deus, buscai as coisas lá de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha só, não é o tema original dessa noite, mas o que me chama a minha atenção é que ele existe, Deus existe, a Bíblia dá esse direito. Se a Bíblia dá esse direito, foi ele que criou todas as coisas. Foi ele que criou os répteis, os animais, foi ele que criou o ser humano, foi ele que criou todas as coisas, as árvores, o verde, enfim, as águas. Mas olha só, vamos para o Salmo do número 8, verso 3, vamos? Olha só o que o salmista Davi, ele diz: quando vejo os teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Olha só, se nós saímos num dia aí, né, de luar, à noite, onde está a lua, as estrelas, nós vamos lembrar do verso 3, do número de Salmos 8, para nós se alegrar na presença do Senhor, para saber que é Ele que fez todas as coisas. Dentro do livro do profeta Isaías, continua a palavra de Deus revelando algo de suma importância para que nós possamos crer em Deus e não na criatura. A crer em Deus, passamos a acreditar que Ele é verdadeiro, que Ele existe e passamos a receber as bênçãos, as promessas dEle ainda aqui nesta vida e muito mais ainda após a eternidade. Dentro do verso 18 do capítulo 45 do livro do profeta Isaías, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e o fez, e ele estabeleceu e não a criou vazia, mas a formou porque foste habitada. Que lindo, não? É onde cerca de 8 bilhões de habitantes está habitado neste planeta, nessa terra. Mas quem é que fez? Foi o nosso Deus. É Ele que fez para que eu e você, nós venhamos se alegrar e saber que Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso e não há outro Deus além dele, não, de maneira nenhuma. Olha só, eu deixo o versículo 18 do capítulo 45 do livro do profeta Isaías e eu vou para a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, isso mesmo, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e verso 4. Eu quero finalizar com, olha, bem no verso 25, para a glória desse Deus que fez os céus e a terra. Verso 4 do capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olha só, isso é a palavra de Deus revelando que foi Ele que fez. Não que veio de um Big Bang. Não. Continuo eu no verso 5 do capítulo 1 de Gênesis. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7 do capítulo 1 do livro de Gênesis. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão, e assim foi. Continuo eu enaltecendo a grandeza desse Deus através da sua própria palavra. Capítulo 22 e verso 29 de São Mateus, Jesus diz aos religiosos daquela época, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes, muitos erram porque não conhecem as Escrituras. Conhecer as Escrituras é saber que Deus existe. E o poder de Deus está nas Escrituras. Continuo eu, agora eu vou para o verso 8 do capítulo 1 de Gênesis. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi à tarde, amanhã, o dia segundo. Verso 9. E disse Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Isso é segundo a sua palavra. A palavra de quem? Do nosso Deus. Daquele que fez os céus e a terra, e também fez você, e fez também a mim, e todas as criaturas que há sobrevivente, tanto na terra como também no céu, ou seja, no primeiro céu. Muito bem, eu vou para o verso 10 e continuo eu dentro do capítulo 1 de Gênesis. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom.
Meu Deus do céu. O verso 11 continua ele dizendo: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Quero dar uma pausa e quero trazer um comentário. Como pode uma criatura, uma pessoa, deixar de crer nas Escrituras? Deixar de crer nesse Deus? E alegar ainda que o mundo foi feito de um Big Bang? É impossível. Não há base de maneira nenhuma. Como pode o mundo vir de um Big Bang? Não, de maneira nenhuma. O mundo foi feito pelo nosso Deus. Continuo eu, dentro do verso 12, do capítulo 1 de Gênesis, enaltecendo a grandeza desse Deus, e também a sua palavra me dá todo esse direito para que você venha crer nele. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 13. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. No verso 14 do mesmo capítulo 1 de Gênesis, olha só, e disse Deus: haja luminárias na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Continuo eu falando das grandezas da palavra do nosso Deus. Verso 15 do capítulo 1 de Gênesis está escrito: e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Verso 16: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol. Veja só uma pausa para eu ir lá para o livro do profeta Isaías. Olha só, preste atenção. Capítulo 30, verso 26 do livro do profeta Isaías. Não é um tema escatológico, mas quem sabe futuramente eu trago em cima disso aí, porque segundo a ciência, olha só, como a ciência, ela nega a existência de Deus e nega a existência da palavra de Deus, só que a ciência, ela sabe que vai haver o aquecimento global. Aqui dentro desse verso 15, está falando que Deus fez o sol para iluminar o dia. Só que daí, olha só, para a ciência, que algum cientista diz que o mundo veio de um Big Bang, mas ele sabe que vai vir um aquecimento global. Só que eu sei, antes dele falar, eu sei que está no capítulo 30, verso 26 do livro do profeta Isaías, que diz assim: a luz da lua será igual ao do sol, e o sol 7 vezes maior. Ou seja, para o aquecimento global pegar o mundo inteiro, o sol ele vai se cumprir nesse verso 26 do capítulo 30 do profeta Isaías. Para se cumprir 16:8 de Apocalipse, o anjo toca no sol e o sol vai ficar 7 vezes maior do que ele é. Ou seja, na cidade onde que eu moro, que a qual se dá 40 graus, 7 vezes 4, 28, vai para 280 graus, ou seja, o mundo inteiro, ou seja, a ciência que estuda sobre, ou seja, os astros, está estampado aí, se você for na internet, está estampado, ele falando do aquecimento global. E ele fala que o mundo foi feito de um Big Bang. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, está enaltecendo que existe um Deus que fez o sol para iluminar o dia. Agora, faça um paralelo, porque no verso 4, capítulo 12 de Daniel, Deus fala da ciência. E a ciência tem sabedoria para estudar isso e saber que futuramente o mundo vai virar um caos através do aquecimento global. Agora, nós estamos vendo dentro da Bíblia. Então, quer dizer o quê? Ela é verdadeira. Nós vamos crer em quem? Na ciência ou na palavra de Deus? Se nós cremos na palavra de Deus, nós sabemos que a ciência
Foi Deus que fez, que deu sabedoria. Mas como pode um cientista ou uma pessoa negar a existência desse Deus? Sendo que Deus é que fez o sol. E aí você vê quentura aqui, quentura ali, quentura lá. É só meditar, pera um pouquinho, mas isso está dentro da Bíblia. Por quê? Está dentro da Bíblia. Então, quer dizer, a palavra de Deus ela é verdadeira. Mas vamos lá. Continuo agora eu vou para o verso 17 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Verso 18: E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Verso 19: E foi a tarde e amanhã o dia quarto. No verso 20, continua a Bíblia dizendo acerca de Deus. E disse Deus: Produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 21. E Deus criou as grandes baleias. Preste atenção. A baleia, ela não veio de um Big Bang. Não. Foi Deus que criou a baleia. Quem é que não admira ver uma baleia? Apesar que eu nunca vi uma baleia de perto, né? Mas acredito que tem muita gente que já viu. Imagina, quem fez? Deus. Deus é que fez. Não foi Big Bang, foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Muito bem, conforme a sua espécie. E todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui não está escrito que foi o Big Bang, não. Foi Deus. Quando você ouvir, medite, pare, analise. Tenta enaltecer a Bíblia. Não deixe a Bíblia ser rejeitada para essa pessoa, não. Vai com carinho, porque capítulo 12, verso 7 de Paulo aos Romanos, Paulo diz: quem ensina, haja dedicação no ensino. A parte B do versículo 7, capítulo 12 de Paulo aos Romanos, está escrito: e quem ensina, quem exorta, exorta com longanimidade, ou seja longa, meu irmão. Quando você se deparar com uma pessoa que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, aí pede para ele acessar esse YouTube, para ele acompanhar esses estudos, para que a mente dele, a mente dela, o coração dela venha ser aberto para as grandezas de Deus, para que ele passe a crer nesse Deus. Se você não consegue, tudo bem. A Bíblia tem 31.102 versículos. Eu quero que você entenda a mim como entendo você também. Mas, porém, se você não tem facilidade de gravar, mas pelo menos faça a sua parte. Peça para ele e diz: olha, aciona lá o homem que engoliu a Bíblia. Ele vai ver esses estudos e vai passar a crer no nosso Deus. Muito bem. Eu vou agora para o verso 22 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: E Deus abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Verso 23. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Eu quero finalizar aqui no verso 25, eu quero ser um pouquinho mais rápido e breve, que eu quero finalizar no capítulo 3, verso 5 de 2 a Pedro. E disse Deus: Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis e besta fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas fera da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Finalizando o verso 25 e o verso 24 do livro de Gênesis, do capítulo 1, está a Bíblia enaltecendo que Deus é que fez todas as coisas. Agora, para finalizar, eu vou lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e verso 5, meu querido, minha amada, que está escrito dessa maneira: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus
já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Quem é que ignora a grandeza de Deus? Quem é que ignora esta palavra? São pessoas que não têm entendimento. São pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas que às vezes até quer crer na palavra de Deus, mas nunca teve alguém que abrisse a sua mente. Olha, Deus abençoa, meu muito obrigado. Mas continua conosco nesses estudos, porque esse estudo é tão importante para você e também tão importante para mim, para que assim nós venhamos a crer mais nesse Deus que fez os céus e a terra. E se nós cremos nesse Deus que fez o céu e a terra, nós passamos a crer na sua palavra. Meu muito obrigado, que Deus abençoa, e aguardando aí mais uma preciosa atenção sua para os próximos estudos.